através da dança que ela descobriu seu dom em dar aulas. E foi com uma caneta Bic que ela desenvolveu sua estratégia de marketing para se diferenciar. Hoje falamos com ela, Maria Helena, proprietária da Language Center. Com vocês, eles fizeram amor. Maria Helena, se apresenta um pouquinho para o pessoal de casa e conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, primeiramente como uma trainee de balé, que eu fazia balé, e eu fui convidada para dar aula para criancinhas. Foi a primeira vez que eu pensei em dar aula na vida. Meu primeiro contato com aulas. Depois, assim que eu terminei o meu curso de inglês, a minha professora também me convidou para ser uma trainee na escola. Nessa época, eu ainda era muito nova, eu já estava casada. E aí eu comecei a dar aula para crianças sobre o treinamento da minha professora. No ano seguinte, eu fui contratada. Então, eu comecei realmente a trabalhar com carteira assinada em 1981. Esse foi o primeiro contato de emprego meu. Ao mesmo tempo, eu fazia a faculdade de administração. Eu sou formada em administração de empresas. Aqui por Tupã mesmo? Aqui por Tupã também. Isso também decorrente de toda a minha situação familiar, e eu fui estudar administração, que era mais próximo da minha casa. Segui dando aula, e cada vez aprimorando mais. Cheguei a ser coordenadora até a direção da escola onde eu trabalhei aqui em Tupã. Foi meu primeiro, ou melhor, o segundo emprego, o primeiro registrado, e dali eu comecei a crescer. Fiz muitos cursos, fiz cursos no exterior, fiz provas de proficiência, até um belo dia em que me deu um clique que eu queria ter meu negócio próprio. A sua própria empresa? A minha própria empresa. Que foi no ano de? Foi em 2002 que eu abri o Language Center. E isso foi resultado de algumas coisas. Eu sou representante de um programa de intercâmbio e de cursos no exterior. E sempre trabalhei com intercâmbio conjuntamente com dar aulas. E isso sempre realmente me apaixonou. Eu fiz amizades com estudantes do mundo inteiro, quando eu fazia parte do AFS, que era American Field Service, que é um programa de intercâmbio. E a partir daí eu achava que a gente deveria ter um lugar aqui em Tupã onde as pessoas pudessem aprender não só o inglês, mas os outros idiomas também. Uma visão mais ampla, assim, de todas as... Exatamente. Eu acho que não é porque o francês não se fala tanto, o italiano não se fala tanto, a gente também deveria conhecer, principalmente qual da cultura. Né? Eu aprendi uma coisa muito importante quando trabalhei com o American Field Service, é que o mundo é muito pequeno e eu posso trocar alguma coisa mesmo com o meu vizinho, porque nós somos diferentes e iguais ao mesmo tempo. Então, pensando nisso, mais o fato de eu ser uma apaixonada em dar aulas, em ensinar, eu comecei a pensar num lugar onde as pessoas pudessem trabalhar, fazendo aquilo que gosta, ensinando um idioma com sua cultura, num ambiente agradável e, claro, ganhando bem para aquilo. Eu digo que eu sou uma louca porque abri uma escola de idiomas em Tupã, que não tem tradição cultural tão grande, realmente é uma loucura, muito difícil. O primeiro lugar que você que abriu seu estabelecimento foi aqui nessa instalação que a gente está? Foi, o prédio é nosso, o prédio da minha família. Então, como nós tínhamos um negócio na parte de baixo, eu preferi abrir aqui em cima. E, na verdade, foi assim, uma coisa sem planejamento. Apesar de ser administrador de empresas, eu nunca utilizei meus conhecimentos para
detalhar toda essa parte de planejamento, estratégia e tudo mais. Eu abri porque eu realmente tinha um sonho de ter um lugar onde eu visse tudo isso. E eu comecei em janeiro de 2002, com somente a parte da frente do prédio, onde nós tínhamos 2 salas. Uma era a recepção, a entrada, e a outra a sala de aula. O nosso quadro era em cima de um tripé de pintura, né? Era bem uma coisa muito simples mesmo. E essa ideia de criar uma escola de idiomas começou a fortalecer porque uma aluna me apresentou o professor de italiano dela, que convidei para vir ser meu parceiro aqui. Ele me trouxe a professora de japonês, e assim eles vieram trazendo um ao outro até a gente ter uma família toda. Se conectando, né? Isso. Cada um que vinha ia trazendo um idioma a mais. Exatamente. E foi muito legal, porque como é que você ia pensar em abrir uma escola com inglês, italiano e japonês? Ainda mais uma cidade pequena. Uma cidade pequena, como Tupã, que a gente não tem tantas indústrias como empresas em que as pessoas realmente usam outros idiomas. Mas foi realmente uma coisa muito surpreendente, porque nós começamos assim com uma ideia de uma dúzia de alunos. A gente abriria uma sala para dar aula para 12 alunos. Só que nós terminamos o primeiro semestre com os 3 cursos e 48 alunos. Isso foi realmente em 6 meses, né, quadruplicou o número de alunos. Foi o bom. E aí foi num crescente, um trazendo o outro, a gente começou a crescer como escola. E realmente eu quis montar aqui não uma empresa em que você tem o chefe e os seus subordinados. É claro, né? Isso. Seria, exatamente, como uma cooperativa onde as pessoas podem trabalhar e dividir tudo aquilo junto, não só conhecimento, mas os ganhos, as despesas, lucros e prejuízos e tudo mais. O marketing inicial, então, que foi feito, assim, que mais trouxe foi o famoso boca a boca. O famoso boca a boca. E nós tivemos assim, como você começa a falar, puxa, tem que fazer uma propaganda, mas você não tem um capital de giro, você não tem, teu investimento está iniciando. Para eu poder comprar carteiras, adquirir todo o material que a gente precisava, quanto aos professores e tudo mais, eu realmente entrei com um empréstimo no Banco do Povo. Foi o que eu comecei, o primeiro dinheiro que eu peguei para a empresa. E aí eu comprei todos os equipamentos que a gente precisava, computador, as carteiras, escrivaninhas e tudo mais. Então, o que a gente podia fazer sem gastar? Nós tivemos uma ideia muito criativa, e isso eu falo que vem de todo um treinamento que eu tive como professora. A gente tem uma brincadeira que a gente faz quando a gente vai dar um treinamento para professor, que é utilizar uma caneta BIC. E você tirar do professor a utilização para uma caneta sem ser o escrever. Então, isso é um que a gente chama em negócio brainstorming, né? Que todo mundo faz, brainstorm, para ter as ideias, mas e foi o que nós utilizamos. Nós temos o quê? Nós temos espaço, nós precisamos de aluno, o que nós precisamos fazer? E eu, mais o professor de italiano e a professora de japonês, começamos a pensar no que a gente ia fazer, sem gastar. Nós começamos a fazer happy hours. Aqui nessa mesma estrutura. Aqui na mesma com os alunos? Exatamente. Então, você é meu aluno e fala, Felipe, o professor de italiano está aqui, ele vai apresentar o curso dele. Traz seu amigo, seu pai, sua mãe, vem com sua turma, quem você quiser, para fazer. Vai ter, olha, como é italiano, nós vamos ter aqui pizza com vinho. Exatamente. Então, a gente começou a fazer alguns happy hours bem temáticos e convidar pessoas que pudessem estar interessadas naquele idioma. É um jeito muito eficaz de estar atingindo assim, um público-alvo. E era muito legal, porque o pessoal vinha e assim, tinha uma apresentação. O professor pegava os alunos que estavam fazendo e fazia uma apresentação. Né? Como, qual o seu nome, de onde você vai, de onde vem, como vai e tal.
e apresentava e fazia todo mundo participar. Então, esta é a base para a gente começar a aprender um idioma. E aí a pessoa se sentia, puxa, olha, em 1 hora eu consegui falar buongiorno. É o start, né? É o despertar a vontade. Exatamente. E aí começou a crescer. Então nós fizemos a noite italiana, a noite japonesa, nós fizemos a noite francesa, o pessoal cantou hino da França, dançaram cancan. Nós tivemos várias oportunidades para fazer esse tipo de happy hours. Dependendo do público. Claro, por exemplo, você tem um público adolescente, então o que a gente poderia fazer com os adolescentes, mais jovens, mais velhos, ou o que fosse. E foi assim que nós realmente começamos. O nosso ponto alto foi em 2007, que nós atingimos a casa dos 200 alunos na escola. Então, quer dizer, em 5 anos, de 12, você tinha ideia de começar para 200, foi um passo gigantesco. Então, nesses 5 anos, nós tivemos o quê? Todo o investimento feito em infraestrutura. Então, era a primeira sala, nós pegamos a segunda sala, aumentamos a segunda sala, dividimos. E em 2007 foi quando nós tivemos o boom e realmente teve... A necessidade de fazer uma ampliação. Exatamente. E aí foi a primeira vez que eu vou falar para você que eu pensei administrativamente no negócio. Porque meu marido me perguntou até onde eu gostaria de chegar. Que nível, que ponto, quantos alunos eu gostaria de chegar. Exatamente. Falei, nossa, nunca pensei nisso antes, né? Nunca tive... Essa visão, assim... Exatamente, essa coisa de planejamento, né? A parte financeira e tudo, nunca. Eu sempre tive... toda a parte contábil, toda essa questão administrativa em números eu sempre tive, mas questão de marketing, todas as outras áreas, vamos dizer, da administração, nunca utilizei. E aí você fala, e agora? Onde que eu quero chegar? Onde que eu vou chegar? E eu falei assim no momento, eu não sei, eu só preciso de mais sala para a gente poder adequar os alunos. Mas isso foi realmente um clique para eu começar a pensar no futuro e como é que eu gostaria de me ver dali 5, 10 anos. Se você me perguntasse agora, se você tivesse feito isso em 2002, teria chegado em 2007? Se tivesse tido esse investimento maciço no começo, né? Não sei. Talvez a gente tivesse até maior, talvez a gente tivesse com mais unidades espanamadas. Realmente eu não sei o que a gente poderia, onde a gente poderia ter atingido se a gente tivesse feito esse planejamento todo. Eu sinto falta de não ter feito, mas o meu foco sempre foi dar aulas. Qualidade do... Exatamente. A preocupação em saber se o aluno aprende ou não. Então, quer dizer, não adianta você chegar e falar assim, eu quero aprender 24 horas. Eu vou falar, Felipe, sinto muito. Procura uma outra escola que dê uma mágica, que tenha uma varinha de condão, porque a gente não consegue realmente ensinar em 24 horas. Mas a gente pensa que a partir do momento em que você acolhe alguém para aprender um idioma, você, como professor, você tem que tentar descobrir qual é a maneira dele aprender. Qual que é que ele gosta? A metodologia de ensino. Exatamente. Por exemplo, o que você gosta? Gosta de música? Bastante. Gosta de videogame, games na internet? Tudo usa inglês hoje. Então, eu acho que na medida em que você fala, olha, eu gosto dessas áreas, vamos utilizar integrando e isso. interagindo tudo isso, o método de aprendizagem fica até mais eficaz, né? Exatamente. E aí você começa a falar assim, para que eu aprendo isso? Né? Eu vou aprender, sei lá, o present perfect para fazer o quê com ele? Eu sei regrinha e tal, e aí? Mostrando a forma de aplicar, né? Exatamente. Você mais... tem que colocar isso no teu... Prende mais atenção, né? E o aluno fica muito mais interessado. Motivado. E essa forma nós tentamos colocar com todos os outros professores. Então, a parte de treinamento, planejamento, coordenação, quer dizer, toda essa parte fica comigo. Então, a parte administrativa foi muito deixada de lado. E isso é uma coisa que, se eu pudesse voltar, talvez eu tivesse... Feito diferente.
utilizado. Exatamente. Né? Todas as ferramentas que eu pudesse utilizar aí. Mas, enfim, nós estamos aí. Há muitas dificuldades, e acho que a maior dificuldade que eu tenho e que eu estou passando por um momento agora, realmente, é de encontrar mão de obra especializada. Está tendo falta, então, de profissional para... Exatamente. E não é só de alemão, porque... Alemão é uma língua difícil. Exatamente, mas não é só isso, mas de inglês. Então, quem é que sabe inglês? Eu sei falar, mas você sabe ensinar? Não sei. Eu sei gramática, mas você sabe falar? Não sei. Então, você não encontra um profissional que tenha todas as habilidades realmente para poder dar aula. Ou que esteja disposto a adquiri-las, a estudar. E que queiram, né? Eu acho que você tem que gostar muito. Eu acho que a paixão por aquilo que você faz é uma motivação, assim, primordial, né? Exatamente. Eu falo que são 3 coisas que eu penso muito. Uma, você tem que fazer uma coisa que você realmente goste. Então, eu acho que 50% da sua felicidade, do seu sucesso, depende disso. Você tem que fazer aquilo que você gosta num ambiente legal. E eu acho que aqui nós temos um ambiente muito legal para trabalhar. Você tem que fazer aquilo que você gosta, num ambiente legal, ganhando por aquilo que você faz. Então, hoje a gente escuta, ainda mais com todas essas manifestações, o salário do professor é um dos mais baixos que tem. Né? Desvalorizado. No Brasil é muito desvalorizado, principalmente então, da rede pública. Se você cria uma cooperativa onde todo mundo possa fazer isso, nossa, aí você tem 3 coisas para realmente atingir o sucesso. Então, a dificuldade hoje maior é realmente encontrar mão de obra especializada. Professores capacitados no idioma, dispostos a realmente darem aula numa escola de idiomas que funciona predominantemente à tarde e à noite. De manhã você tem um número menor de alunos. Você tem alunos, mas você tem menor. Mas aí a gente procura outros caminhos, né? A gente também vai tentando achar outras coisas para engrandecer a sua empresa. Então, não é só a aula dentro da sala de aula. Eu acho que você tem uma série de coisas que você pode fazer e utilizar além daqui. Então, hoje eu dou aula via Skype. É legal, né? É uma experiência super nova para mim. Tecnologia, por favor. Exatamente, tecnologia, usando a tecnologia. E você pode fazer isso, de repente, com um profissional de fora para dar aula aqui dentro. Então, são profissionais de outros estados que eu estou contactando para dar aula via Skype aqui na escola. Então, você pode fazer uma série de outras coisas, né, sem ser ter o professor presente fisicamente na aula. E você pode fazer, nós temos um monte de curso assim. Eu acho que vamos tentar e vamos encarar mais uma aí para fazer. Daqui para frente é muito mais assim, onipresente, né? Exatamente, daí você não precisa de uma estrutura tão grande, né? Você precisa de uma sala. Porque o que é importante mesmo é o produto, que é o conhecimento, né? Que é a forma de transmitir isso, que é o mais importante. Exatamente. E aí você tem o professor para te ajudar. Mas tem um monte de cursos online. Tem um monte de cursos, mas nem sempre ele está voltado para aquilo que você realmente quer. Né? Eu já entrei em vários outros sites e a gente acaba percebendo que não tem. De repente você fala assim, eu só quero poder fazer algumas aulas para poder viajar, para eu chegar lá na Alemanha. Né? Precisa pelo menos me comunicar. Exatamente, pelo menos para perguntar quanto custa, ou por favor, ou o que é isso, o que é aquilo, entendeu? Então, acho que tem que ter. Então, se você puder, porque a gente reclama tanto que as pessoas vêm para o Brasil e a gente tem que atendê-las em inglês, né? Quem vai aprender português lá fora? Mas eu acho que seria legal se uma pessoa estrangeira chegar e falar com você em português. Nossa, você aprendeu português, né? Eu acho que é muito legal. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer além disso, né? A gente pode estar na casa do outro sem estar fisicamente ali. E é conveniente para todo mundo. Né? São algumas coisas que a gente vai adaptando e fazendo aí.
Bom, Marilene, como que é a estrutura atual do Language Center? Quantos professores, quantas salas, quantos alunos? Hoje nós temos 9 salas de aula, nós contamos com 168 alunos, nós temos agora 5 professores, nós somos 3 professoras de inglês, uma de espanhol e uma de japonês. A professora de mandarim, esse semestre não está com a gente, porque ela está terminando a faculdade dela e ela está com um tempo totalmente tomado. Então, ela não está, mas ela continua sendo professora do Language. Nós estamos sem professores de alemão, francês e italiano. São os 3 idiomas que realmente são mais difíceis a gente encontrar profissionais, né, para atuar aqui na nossa região. Bom, vendo a estrutura atual da Language, eu acho que você não imaginava que de 2 salas que eram no começo, que era a aula calor em cima do tripé, que você ia chegar hoje na estrutura que você está. E assim, quais são os planos para o futuro? O que você almeja para a Language Center daqui 5, 10 anos? Olha, na verdade eu não penso em aumentar a estrutura física. Eu penso em melhorar a estrutura física, porque ainda gostaria de ter whiteboards, né, que é todo linkado no computador, que o professor já tem toda a aula pronta no notebook. Essa instrução tecnológica para exatamente. A aula, né? Além do mais, a gente poder usar todo esse equipamento para aulas realmente via internet. Então, eu não preciso de uma estrutura muito grande, como eu tenho hoje, de 9 salas, para poder atender ao público. A questão principal, então, é aperfeiçoar o que está tendo hoje. Melhorias, né? Exatamente. Então, se você quisesse me perguntar, você gostaria de abrir alguma filial? Exatamente. Eu acho que não. O que eu gostaria é poder expandir, continuar com essa questão de, sei lá, se a gente pode chamar de cooperativa, mas a gente ter essa união de pessoas. Isso. Eu estou atualmente com uma da nossa equipe de Skype dando aula dos Estados Unidos. Então, eu tenho uma professora que mora em Kansas que dá aula junto comigo via Skype. Então, é uma coisa legal. Uma conexão. Exatamente. Então, eu tenho, de repente, a minha amiga que mora na Bélgica e que fala francês, entrando para dar aula para você de francês. A partir do momento que tiver toda essa estrutura tecnológica, é possível. Aí eu acho que eu vou pensar em me aposentar, comprar uma casinha em Bali e passar minhas férias por lá. Mas realmente a minha ideia é que daqui para frente o investimento não será em espaço físico, o investimento com certeza será na parte tecnológica. Bom, Mariana, você contou a sua história pra gente e você citou como exemplo que no começo houve um crescimento inesperado, assim, que veio mais alunos no primeiro momento do que você esperava. E a gente sabe que em todo empreendimento há momentos assim de altos e baixos, né, de crises. O que você faria de diferente, assim, em algum momento que teve algum problema que você pensaria numa outra alternativa agora? Eu acho que o que eu faria diferente hoje era ter um pouco mais de planejamento para que eu não corresse tanto risco em questão de mão de obra. Então, acho que esse é o primeiro planejamento que eu deveria ter feito lá atrás, pensando que é uma escola de idiomas, eu preciso sempre ter alguém extra. Recurso humano, né? Exatamente, recurso humano. Acho que teve muita coisa que nós acabamos não fazendo de uma maneira errada. Talvez o plano de marketing, né? Apesar de que a gente teve um crescimento muito bom, mas a gente gostaria de ter feito alguma coisa para manter esse crescimento. Né? Ou manter o número de alunos. Não só manter crescendo, mas manter o número de alunos aqui na escola. Então, este foi realmente um problema que eu acho que a gente poderia ter sanado se a gente tivesse planejado. Se você me perguntar se faria tudo de novo, talvez, porque eu acho que é uma paixão minha de realmente em culturas, idiomas, né? Mas
talvez cometendo menos erros, ou tentando cometer menos erros. Se planejando melhor para prever os erros, né? Exatamente. Né? É a gente poder contar que pode acontecer, e se acontecer, como é que nós vamos estar preparados para fazer ou para achar uma solução. Exato. Então eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente precisava ter feito lá atrás. Como nós sempre trabalhamos em parceria, então eu ainda sou a única administradora do grupo. Todas as outras pensam realmente como professores. Elas não conseguem ter essa visão de negócio. É muito difícil o professor ter uma visão de negócios e falar, olha, nós precisamos disso ou daquilo. Ele sabe que precisa de aluno para dar aula. Agora ajudar você a fazer um planejamento. Exatamente. Como fazer o marketing, por exemplo, como agir. Que é muito mais complicado, né? Então, isso é uma coisa que eu realmente gostaria de ter feito de uma maneira mais acertada, vamos dizer assim. Então, você contou toda a sua carreira profissional, os cursos que você fez, qual que é o seu pensamento em relação à sua escola de idiomas, a Language Center. Mas assim, como é a Maria Helena, assim, pessoalmente, a Maria Helena em casa, em relação à família? Bom, eu sou casada, tenho 3 filhos já adultos, todos trabalhando, tenho um filho casado. Eu acho que eu sou uma pessoa que mantém muitas amizades, eu sou elo, eu me considero elo entre meus amigos. Então, por eu estar aqui em Tupã e ter sempre vivido aqui, muitos amigos meus terem ido embora, quando eles retornam para cá. Isso, eles acabam me procurando para saber como que está todo o resto. Exato, até este final de semana foi muito especial para mim, porque a minha professora de balé veio me visitar. 33 anos depois, ela esteve aqui na minha casa. Então, essa questão de envolvimento social, eu sou uma pessoa que gosto muito de me envolver socialmente de uma maneira que possa ajudar. Então, eu sou voluntária no Lar Santo Antônio, que é uma entidade aqui em Tupã para crianças carentes, e eu dou aula de inglês lá, porque isso eu sei fazer muito bem, então eu faço lá também. Adoro usar a internet para poder conversar com meus amigos no mundo inteiro, porque eu tenho amigos esparramados no mundo por conta de intercâmbio. Né? Não pode perder esse contato, né? É muito precioso ter contato em outras áreas do planeta. Eu adoro viajar, então por conta dessa questão de cultura, eu adoro viajar, não só para o exterior, mas aqui no Brasil mesmo. Tá? Adoro estar com a minha família, com meus amigos. Então, eu acho que a Maria Helena é uma pessoa social. Você possui algum hobby, assim, algo que você assim faça? Então, eu sou muito criativa. Né? Então, eu tenho meus períodos de criatividade. Agora, eu estou trabalhando com scrapbook. Scrapbook é uma arte de você fazer álbuns de fotografia, quadros de fotografia com arte. Você faz montando com recortes de papel, recortes de revista. Então você faz um scrapbook a partir daí. Né? E eu tenho meu hobby também, que é de bordar ponto plus. Além de ser uma viciada em Candy Crush. Candy Crush. Aplicativo do Facebook. Exatamente. Tomando muito tempo. Não tomo um pouquinho antes de eu dormir. Daí eu sou também viciada em jogar Sudoku. Adoro Sudoku, que é para resolver. Esses seus hobbies são muito de raciocínio, né? Manter a mente muito ativa. Manter a mente ativa, eu acho que é uma questão de. Eu adoro, são realmente coisas que eu gosto. Não pratico esporte, né, mais por uma condição física, que eu tenho um problema na coluna, do que outra coisa, porque eu sou filha de professor de educação física, deveria praticar muito mais. Eu gosto de assistir, sou santista, uma família de São Paulino, mas eu realmente gosto muito de esporte, qualquer esporte. Tá? Essa é a Maria Helena, fora do language. Para finalizar, dê uma dica para quem vai começar a empreender ou quem pensa em abrir um novo negócio.
Eu acho que quem tem vontade de abrir, primeiro eu acho que deve procurar realmente ajuda em termos de... Se informar. Isso, de planejamento, de estruturação, de estudo de mercado. Eu acho que a gente tem que ter essa ideia antes de começar. Então não é porque eu faço tortas maravilhosas, eu vou abrir uma doceria. Tem que ter todo um planejamento por trás. Isso, então eu acho que deve-se procurar realmente alguém que conheça para que você possa desenvolver melhor o seu negócio. E ele vai chegar e falar assim, olha, tem condições ou não tem condições. Talvez, há 10 anos atrás, alguém pudesse chegar para mim e falar assim, olha, não tem condição de você abrir, você é uma louca, e eu tenho encarado, ter aberto e ter dado certo. Tem as duas coisas, mas eu acho que se você trabalhar com números, com a coisa realmente concreta, você tem menos chances de errar. Mas a vontade, assim, tem que ser... A vontade tem que estar acima de tudo. Eu acho que a paixão e assim, essa gana de você querer fazer as coisas realmente tem que estar sempre ligado. Então não é porque eu estou dando aula há 30 anos que eu vou continuar dando aula no mesmo esquema, com giz e lousa verdinha, né? O famoso quadro negro. Vamos agilizar. Exatamente, vamos adaptar. Evoluir. E você tem que ser rápido hoje. Não tem como você ficar pensando muito. Você tem que realmente... Você tem que estar ligado. Tem que estar sempre um passo à frente. Né? Hoje falamos com a Maria Helena do Language Center. Ela fez Marketing Pan e hoje é uma empresária de grande sucesso. Muito obrigado, Maria Helena. Obrigada, Felipe. Obrigada a toda a equipe do programa. Achei genial a ideia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Maria Helena. E até a próxima.